A educação no Brasil é algo que infelizmente não tem alcançado os resultados esperados, pelo menos não nas escolas públicas onde estudam aí a grande maioria das crianças e jovens. Os professores não são valorizados, assim como em outras profissões que infelizmente não têm o reconhecimento aí que deveriam ter. Isso eu estou falando com a minha visão de uma pessoa que sempre estudou em escola pública. Eu sempre estudei em escola pública. Mas e as pessoas que não têm condições aí de estar estudando? Pessoas que não têm condição de estar estudando. Muitas das vezes são interrompidas aí pela violência, pela miséria. A gente viu, por exemplo, naquele vídeo da Isa que ficou muito conhecido, né? Aquela música e o videoclipe da Dona de Mim, é o nome da música, aonde aparece lá as crianças tendo aula e acaba sendo interrompida por uma troca de tiro. Infelizmente, isso é uma verdade que está no mundo. E muitos jovens, muitas pessoas, elas acabam sendo prejudicadas aí na sua vida escolar por conta desses acontecimentos. Pois bem, como fica então a situação dessas pessoas no Brasil, né? Uma coisa que depois de grande aí, depois que eu já cresci, comecei a ver o mundo realmente como ele é, depois de ter uma vida adulta, depois de passar aí a morar sozinho, enfim, eu comecei a observar que o ensino proposto aí pelo governo para as escolas, infelizmente, muitas das vezes elas deixam coisas que deixa passar informações, conhecimento de extrema importância, de extrema necessidade aí para a formação do caráter de cada cidadão, principalmente de nós, homens negros e mulheres negras. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a escola pública ela deixa de falar sobre coisas importantes, né? Então, é uma coisa que eu fico pensando aí, né, muitas vezes. E uma delas é sobre a história das pessoas negras. A história das pessoas negras que faz parte aí da história do Brasil. Caminha junto. Eles anulam a história das pessoas negras como se a gente não existisse, sabe? A gente, para a escola pública, a única coisa que se fala do negro é que ele foi escravizado e que ele ficava nas plantações de cana lá. Isso aí é o que eles ensinam sobre as pessoas negras na escola. Muitos autores, muitas pessoas importantes não são ensinadas dentro da escola. É por isso que no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma escritora, uma mulher negra aí, não muito conhecida porque acabou não sendo conhecida, mas de extrema importância aí para a literatura brasileira. Por isso eu vim trazer para vocês aí essa moça, uma das maiores escritoras do Brasil, Caroline de Jesus. Ela foi uma das primeiras brasileiras aí, uma das primeiras escritoras brasileiras a serem publicadas no Brasil, e ela era uma mulher negra. Carolina Maria de Jesus, ela nasceu no sudoeste, em Minas Gerais, na cidade de Sacramento, no dia 14 de março de 1914. Carolina era uma mulher muito simples. Ela era neta aí de escravas, né, de escravos, e uma entre os 8 filhos de uma lavadeira, né? Profissão essa aí que era mais comum das mulheres negras naquela época, já que não sobrava muita coisa aí, né? Os negros naquela época não tinham oportunidade de estudar, já que a faculdade era coisa de pessoas ricas e jamais para uma mulher negra aí que vivia nas favelas, né? A mãe mesmo de Carolina de Jesus, ela era analfabeta. Então por aí a gente já vê como é que era o ensino antigamente aí das pessoas, né? Continua até hoje, na verdade, né? As pessoas ricas, elas têm mais conhecimento e muitas vezes acabam subindo mais fácil. Já as pessoas negras e as pessoas pobres que estão nas periferias acabam sendo muitas vezes privadas aí com uma educação muito ruim. Mas Carolina acaba entrando para a escola e estuda até a 2ª série, né? Então ela consegue entrar ainda para a escola e consegue estudar o pré, consegue fazer a 1ª série, a 2ª série, mas precisa deixar a escola por passar dificuldades. E acaba mudando de cidade, indo morar lá, né, na roça, na parte agrícola, no campo, né? Então ela se distancia aí mais ainda das escolas, aumenta mais ainda as necessidades dela, né? Então ela acaba se mudando aí e seguindo sua vida. Carolina ainda chegou a se mudar várias vezes, morando, por exemplo, em Ubatuba, que é aqui perto de onde eu moro, de Pindamonhangaba, Franca, Ribeirão Preto, sempre lidando com as dificuldades da vida.
A Carolina, gente, ela passou por fome, passou por frio e muitas vezes ela não tinha nem aonde dormir. Então ela passou muita dificuldade, essa moça. A vida dela foi uma vida de dificuldade, foi uma vida dentro da miséria. E assim que ela muitas vezes não tinha lugar para dormir, sobrava para ela aí, como muitas, infelizmente, das pessoas, as ruas. E morando nas ruas, ela foi parar aí em São Paulo, né? Onde ela chega na favela do Canindé, onde o governador Adhemar de Barros mandou recolher aí os moradores de rua e colocar eles tudo aí num terreno ao lado do rio Tietê, onde Carolina constrói o seu próprio barraco e vê nascer aí os seus 3 filhos no berço da miséria. Porém, Carolina sempre esteve aí cercada por seus livros, caderno, lápis, descrevendo sua vida e a realidade à sua volta. Então Carolina, ela sempre gostou de escrever, sempre gostou de estar lendo as coisas, né? Ela aprendeu a ler e foi se desenvolvendo sozinha, é importante falar, já que ela morava nas ruas e não frequentava a escola. Então ela aprendeu por si mesma gostar de literatura, gostar de escrever, e ela começou a descrever sua vida a partir do seu ponto de vista, todas as dificuldades, todas as situações que ela passava em sua vida, em forma de poemas, crônicas, romance, contos e vários outros estilos literários. E foi ali, morando nas ruas, que sua vida acabou mudando, quando o jornalista que procurava assunto para uma reportagem sobre favela descobriu o talento de escritora aí de Carolina, né? Já que ela sempre estava a escrever, todo o tempo ela estava escrevendo ou lendo. Aquilo chamou a atenção, seu talento para escrever era fantástico. E logo ele publicou aí, né? Ele ajudou ela a publicar os seus livros, escritos em jornais, e juntou aí o restante na obra Quarto de Despojo, lançada em 1960. Livro esse que relata sua vida e sua vivência nas ruas, mostrando o mundo aí por outro olhar, né? Por outro ângulo, né? Muitas vezes a gente não consegue ter a visão de uma pessoa que está morando na rua, de uma pessoa que está passando necessidade, que vê a necessidade todos os dias. Muitas vezes a gente tem alguns privilégios que a gente acaba não dando valor, né? A gente tem uma casa para morar, a gente tem alimento na nossa mesa todos os dias, a gente às vezes consegue ir para uma escola, a gente tem uma família, e muitas vezes a gente não consegue observar. E a Carolina de Souza, ela sempre escrevia esses detalhes da vida, do dia a dia, em seus livros. A partir desse acontecimento, sua vida mudou e Carolina conheceu aí o sucesso, pessoal, sendo convidada para diversas entrevistas, diversas viagens. Então ela acabou ficando conhecida aí, né? Teve a sua ascensão social e virou assunto entre os escritores aí de renomes da época, né? Como a Raquel de Queiroz e o Manuel Bandeira, que é muito conhecido aí para quem estuda literatura e é ensinado nas escolas públicas. Olha que interessante. Grandes escritores aí, né, da literatura brasileira. Carolina também lançou mais 2 livros e também lançou um LP com músicas da sua própria autoria. Mas infelizmente seus livros não tiveram tanto sucesso assim quanto o primeiro, né, que foi editado lá, que foi publicado nos jornais. Então não tiveram tanto sucesso assim. E a sua fama, ela dura por pouco tempo. Mesmo suas obras aí sendo reconhecidas mundialmente, Carolina acabou virando, como ela mesma cita aí, um artigo de consumo. Ela acaba virando aí alguém que é vista simplesmente como curiosidade, né? E é descartada depois que tudo aí passa, depois que a moda passa, né? Infelizmente isso é o que acontece muitas vezes também com artistas, cantores, pessoas negras que acabam se acendendo aí na mídia, mas que depois são esquecidas e são sumidas. Então a própria Caroline, ela teve essa visão aí e falou que ela simplesmente era um artigo aí de consumo. Infelizmente Carolina teve que voltar a catar papelão, pessoal, para continuar vivendo, e foi totalmente esquecida aí pelo mercado editorial. Então veja bem, uma escritora aí, uma das primeiras escritoras negras publicadas no Brasil, ela se acendeu, mas perdeu a fama, simplesmente deixaram ela de lado e ela teve que voltar na condição de moradora de rua, trabalhando para catar papelão, cara. Olha só como essa mulher acabou tendo uma reviravolta na sua vida, né? Mas vamos lá.
Carolina Maria de Jesus, ela faleceu em 13 de fevereiro de 1977, com 63 anos de idade. Mas, como diz o Emicida lá, para quem assistiu a entrevista dele no Roda Viva, só morre quem não presta. Eu digo que Carolina, ela continua viva aí, com suas obras, com sua história de vida aí, para estar mostrando para a gente que qualquer pessoa ela consegue sim sair da miséria, sair da dificuldade e de repente conseguir alcançar lugares desejados muitas das vezes, mas que também a sociedade, a mídia, ela muitas vezes vai colocar você de lado, e tenho certeza que por ela ser negra, ela acabou sendo mais deixada de lado, né? Já que a gente escuta muito falar aí sobre alguns pensadores, alguns escritores aí são famosos, mas que ela mesma não é citada nas escolas, não é ensinada. Algum tempo atrás até o Fantástico trouxe a história dela aí, né? Algo que é muito difícil, mas que a gente, com muita luta aí, está conseguindo trazer para o povo brasileiro aí, nesses últimos tempos, sobre mulheres negras, pessoas negras, que é uma forma aí de inclusão, né? Isso que é algo muito necessário para o Brasil. Bom, pessoal, então esse foi um vídeo aí um pouco falando sobre quem foi a Carolina de Jesus. Agora você já pode falar que você conhece um pouco sobre a história dessa grande escritora. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e compartilhe aí com o maior número de pessoas, porque isso é muito importante para o canal. Eu sou o Denis, esse é o canal de Castro. Valeu, até o próximo vídeo aí.